Olá, está no ar mais um STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver o que é o Sistema Score, aquele que dá notas para os consumidores de acordo com o perfil deles. Ele foi considerado legal. E tem também um papo sobre guarda compartilhada. Será que é a melhor solução para criar os filhos após uma separação? O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E um dos julgamentos mais esperados do ano foi o do sistema Scoring. Você já tentou fazer alguma compra e a loja negou? Isso acontece muito em financiamentos. Muitas empresas consultam os cadastros que os clientes estão avaliados com algumas notas e, a partir delas, os lojistas decidem se vendem ou não a prazo para aquele consumidor. Só que muita gente não gostou nada dessa classificação e entrou na justiça. São milhares de processos, por isso, tamanha expectativa pelo julgamento. Veja como foi. A decisão tem impacto em cerca de 200 mil ações que hoje tramitam na Justiça. Em cerca de 50 minutos, o relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou o voto. O sistema Scoring é uma fórmula estatística que dá notas aos consumidores com base em compras e vendas já realizadas e registradas em bancos de dados existentes no mercado. É por meio dela que lojistas decidem se concedem ou não o crédito ao cliente. O problema é que alguns consumidores entraram na justiça alegando que o sistema seria ilegal, porque não se sabe quais os requisitos seriam levados em conta para estipular a nota. Por isso, pediam indenização por danos morais. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino assegurou no voto que o sistema está de acordo com a lei. Se entendeu que o sistema Score, o Credit Scoring, é um sistema que é legal, é compatível com o nosso sistema jurídico, porque, na verdade, é um modelo estatístico para o cálculo do risco de crédito de um determinado consumidor. Tanto na ação coletiva quanto nas individuais, foi concedido provimento parcial. O ministro entendeu que a indenização pode ser aplicada quando houver abuso por parte das empresas que analisam a situação dos consumidores. Informações que invadirem essa privacidade, por exemplo, a questão relativa à cor do consumidor ou informações excessivas, informações desnecessárias para a concessão daquele crédito, o time de futebol do consumidor, essas informações, aí sim, nesses casos, nessa situação não se reconhece a licitude do sistema. E também a outra preocupação é que se houver uma recusa efetiva de crédito, com base em informações inverídicas ou desatualizadas, aí sim pode haver a caracterização de um dano moral. As ações que correm na Justiça continuam em tramitação e devem ser analisadas individualmente para avaliar se não houve nenhum abuso. Em agosto deste ano, o sistema Scoring foi tema de uma audiência pública com representantes da OAB, Ministério Público, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e Federação Brasileira dos Bancos. A discussão ajudou o relator a embasar o voto, que foi acompanhado por todos os ministros da segunda sessão. Agora, esse é um tema que ainda deixa muita dúvida, por isso nós vamos falar mais sobre ele na semana que vem. Então, mande suas perguntas para o Facebook do STJ. E agora tem uma novidade, você pode aparecer aqui no STJ Notícias, aqui na televisão. Então, pegue seu celular, sua câmera digital e grave sua dúvida. Depois, é só enviar para o nosso e-mail, é o stj.noticias@stj.jus.br. E o ministro Sebastião Reis Júnior suspendeu a ação penal que tramita no Tribunal de Justiça de Goiás contra o ex-senador Demóstenes Torres. Lembra dele? Ele teve o mandato cassado em 2012 após ser acusado de fazer parte de um esquema de exploração de jogos ilegais ao lado do empresário Carlinhos Cachoeira. A defesa de Demóstenes Torres alegou que as interceptações telefônicas usadas como prova seriam ilegais, já que não tiveram autorização da Justiça e que elas continuaram sendo feitas pelo juízo de primeira instância após menções ao nome do senador, que na época tinha foro privilegiado. Ao analisar o caso, o ministro Sebastião Reis Júnior acatou o pedido da defesa. Segundo ele, a jurisprudência do STF determina que o surgimento de indícios contra quem tem foro privilegiado determina a remessa do inquérito à corte. Além disso, afirmou que havia o risco de dano iminente ao ex-parlamentar. A ação penal fica suspensa até que o mérito do habeas corpus seja analisado pela sexta turma.
Olha, não tem jeito, a Presidência da República vai ter de disponibilizar à Infoglobo, empresa das organizações Globo, e ao jornalista Tiago Erdi informações sobre os gastos com cartões corporativos do governo federal entre 2003 e 2011. Os ministros aqui do STJ entenderam que o assunto é de interesse coletivo. No mandado de segurança, a Infoglobo e o jornalista pediram para ter acesso à planilha de gastos de Rosemary Nova de Noronha entre 2003 e 2011. Nessa época, ela foi chefe da representação da Presidência da República em São Paulo. Eles queriam saber o tipo de despesa, a data e o valor das transações, mas o governo se negou a prestar as informações. As movimentações de Rosemary Noronha foram descobertas em 2012 numa operação da Polícia Federal. Foi quando os agentes desmontaram uma suposta quadrilha acusada de vender pareceres de empresas públicas e privadas. No gabinete de Rose, como é conhecida, a polícia prendeu diversos documentos. A empresa e o jornalista sustentaram ter direito de verificar as planilhas. O relator do processo, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou que não conceder dados referentes aos gastos do governo com os cartões corporativos é ilegal. Ele lembrou que se trata de uma garantia prevista na Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação, em vigor desde 2011. O ministro acrescentou que o pedido não compromete a segurança do presidente e do vice-presidente da República e concluiu que a transparência das ações e das condutas do governo deve ser um comportamento constante e uniforme. Bom, agora vamos falar de família. Quando o casamento não vai bem e a separação é certa, logo vem a dúvida. E agora, com quem que meus filhos vão ficar? No Brasil, há 3 tipos de guarda e uma delas é a compartilhada. Na reportagem de Rafael Porfírio, você vai saber melhor como e quando ela pode ser a solução mais adequada para a vida dos pequenos. O registro da boa convivência com o ex-marido ficou apenas em um álbum de fotografias. O fim do casamento de 8 anos não foi nada amigável. O conflito aumentou mais ainda quando ele questionou com quem o filho, hoje com 8 anos, iria viver, na casa da mãe ou do pai. Ele achou que ele tinha que conviver mais com o filho, né? Porque quando a gente era casado, o fato de ter o filho em casa estava bom. Eu acho que depois da separação ele sentiu muita ausência da criança e começou a pedir mais para ficar com o Marcelinho. Eu fui contra porque eu acreditava que meu filho tinha que ter um lar de referência. Ele tinha que ter uma casa com rotinas. Por não concordar com a ideia e para ter o mesmo direito da mãe, o ex-marido procurou a justiça, solicitou a guarda compartilhada. Eu fiz a guarda compartilhada junto com a minha separação, partilha de bens e outras coisas. Então foi uma petição só. Então demorou um pouco porque tinham outras coisas que a gente não concordava. E aí eu conversava, depois da minha separação nós ficamos... as coisas não mudaram, nós éramos diferentes, continuamos diferentes. Agora, Ana Carolina quer reverter a situação. Como precisa mudar definitivamente para outro estado, entrou na justiça com pedido de guarda unilateral. Guarda compartilhada é o poder de decisão conjunto dos genitores para intervir ou contribuir na formação da criança, ainda que eles não residam sob o mesmo teto, ou seja, ainda que eles estejam divorciados. A guarda unilateral é quando somente um dos genitores tem o poder de criação ou formação sobre o menor. Pode ser tanto o pai quanto a mãe. E a alternada é uma subdivisão aí da unilateral, quando há a alternância, né, do poder sobre a criança. No final de semana fica em um, ou uma semana com um, ou uma semana com o outro. É justamente por causa da falta do consenso de alguns pais com o fim do relacionamento que um projeto de lei foi criado para que seja determinada a guarda compartilhada obrigatória ou automática. Isso quer dizer que, em caso de separação, a guarda não pode ser nem de um nem de outro. Ela deve ser dos dois. E o casal também precisa dividir as responsabilidades de todas as decisões tomadas em nome da criança. A regra deve ser compartilhada, porque assim a gente percebe que os referenciais eles são preservados. Hoje, a redação da lei que está em vigor diz que a guarda compartilhada será instituída sempre que possível. Cada caso é um caso. É muito difícil você dizer, olha, vai ser guarda compartilhada e vai ser assim, e vocês que se entendam. O propósito da lei, tenho certeza, é melhorar as relações entre pais, mães e filhos.
É assim que os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm avaliado, na maioria dos casos, que chegam à corte. Em decisão recente, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que a intransigência da mãe ou do pai dificulta o objetivo da guarda compartilhada, que é o bem-estar da criança. Muito complicado quando você vê uma criança que tem na casa do pai pode e na casa da mãe não pode. Isso para a cabeça da criança é bastante complicado, para ela ter essa referência do certo e do errado, né, dos limites. Então é importante, desde que possível, ter uma sintonia, mesmo em casas separadas. E é exatamente isso que Renata e Rodrigo não querem para os filhos Felipe e a pequena Eduarda. O casal deixou as diferenças de lado para não prejudicar os filhos. O fim da relação de 13 anos foi tão amigável que eles dispensaram a formalidade de ir a um juiz de família. As regras estão todas neste documento elaborado pelos dois. Fizemos por escrito, o advogado acompanhou, leu, releu, disse que estava tudo ok, que era que se tivesse, as duas partes estivessem de acordo, era só assinar e autenticar em cartório. É minha responsabilidade como pai. Não é só o que as pessoas acham, não, o pai vê só final de semana. Não, ele foi feito por mim e por ela. Então, vamos dividir isso, vamos conviver juntos para que os dois tenham a mesma responsabilidade sempre. Por que eu tenho que ficar 15 dias seguidos, ver as crianças crescerem, pegar o dia a dia das crianças, o desenvolvimento, as descobertas, e ele não? Se fizessem isso comigo, eu não ia gostar. Então eu não achei justo com ele. Tá aí um belo exemplo, Renato e Rodrigo, que sirva de inspiração para muitos outros casais. Até porque quem separa são os pais, né? Não são as crianças. Bom, e esse tema, a guarda compartilhada, é o tema do nosso Tira Dúvidas de hoje. E olha que chegaram muitas perguntas aqui no Facebook do STJ. Foram mais de 300 compartilhamentos e quase 600 curtidas. E quem vai responder as perguntas é o juiz João Fischer Dias, que já está aqui no nosso estúdio. Doutor, primeira dúvida que a gente tem, essa é a melhor forma realmente para a justiça, a guarda compartilhada, para a questão da separação, da guarda dos filhos? Sim, a guarda compartilhada é a forma mais que traz para a criança, que melhor atende os interesses da criança. Porque o foco principal é que a criança seja preservada do litígio entre o casal, que os casal se separa, o ex-casal, e às vezes fica aquela coisa, aquela briga, e que a criança é envolvida. E, então a guarda compartilhada, ela visa resguardar esse interesse de forma que os dois, pai e mãe, participem na criação da criança, com a responsabilidade conjunta. Bacana. Vamos para as dúvidas, então? Sim. A primeira é da Suelen. A dúvida dela é, a guarda compartilhada pode ocorrer com crianças de qualquer idade? Sim, qualquer idade. As crianças, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que até 12 anos é criança, depois de 12 anos é adolescente. Então, de 0 a 18 anos, é possível a guarda. E a guarda compartilhada pode ser em qualquer dessas idades. Bacana. A próxima pergunta é da Thelma Souza, que inclusive também foi a dúvida da Valéria. Como fica a questão da pensão alimentícia com a guarda compartilhada? Na guarda compartilhada, existe um lar de referência, que é onde a criança vai ficar a maior parte do seu tempo. Que é estipulado pelo juiz. Exatamente. Quer dizer, embora ambos, pai e mãe, tenham a guarda, e ela é compartilhada, a criança tem um local onde ela mora, onde ela diz, essa é a minha residência. Então, é o lar de referência que ela passa a maior parte do tempo. Esse pai ou a mãe que está com a criança no lar de referência recebe o valor da pensão alimentícia, que é da criança, e ele administra para contribuir na criação, na educação, lazer, transporte. A gente vai para um intervalo e já a gente continua a conversar sobre a guarda compartilhada. Outras dúvidas a gente vai responder daqui a pouquinho. Não sai daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessíveis
acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E nós voltamos a falar de guarda compartilhada com o juiz João Fischer Dias, que está aqui no nosso estúdio. E foram várias pessoas que mandaram perguntas para saber também quando a guarda compartilhada pode ser interrompida. Agora, vale lembrar, doutor, antes da gente voltar para as perguntas, que esse caso, a guarda compartilhada, essa detenção da guarda, ela tem que ser dividida quando há interesse dos dois pela guarda compartilhada, né? Se alguém não tem interesse, ela não é válida. Como é que funciona? A lei diz que, ainda que não haja consenso no casal, quanto à guarda compartilhada, o juiz poderia fixar, pode fixar, porque entende a lei que esse é o melhor regime para a criação dos filhos. Porque os pais, pai e mãe, estarão ali presentes, poderão opinar quanto à educação. Para chegar de comum acordo, um exemplo, onde a criança vai estudar, precisa haver um consenso, precisa haver pelo menos a possibilidade de conversa, de diálogo entre pai e mãe. Se há um litígio muito grande, aí normalmente chega a ser um impasse em relação a qual vai ser as providências que serão tomadas em relação à criança e não chega a lugar nenhum. Quer dizer, então como resolver esse problema? E muitas vezes, isso é muito ruim nesse sentido, a criança é que sofre o resultado desse litígio, né? Porque ela vai acabar assumindo uma culpa que ela não tem, por um litígio, uma briga entre ex-cônjuges, né? Entre ex. Né? Ok. Vamos para as perguntas, então? Sim. Ó, a Kelly Brasil, a dúvida dela é possível guarda compartilhada nos casos de ex-casais com histórico de violência doméstica? Pois é, então é o que nós estávamos conversando. A violência doméstica, aplica-se a Lei Maria da Penha, né? E às vezes medidas de restrição, de afastamento. Se essas pessoas já estão afastadas, né, por uma medida de decisão judicial que restringiu a aproximação, como que elas vão ter o diálogo necessário para que haja, então, a solução comum, consensual, de onde a criança vai estudar, qual será o médico que a criança vai ser levada para ser atendida, e outras inúmeras providências da vida da criança que deveriam ser tomadas de comum acordo. Mas, diante de uma violência doméstica, de uma medida restritiva dada na Lei da Maria da Penha, a solução da guarda compartilhada fica muito difícil de ser adotada e artificial, que ainda que o juiz venha decidir isso no processo, e impor, a fiscalização nesse caso é muito difícil. É o modus vivendi daquela família que vai traduzir o que vai acontecer, se a guarda vai ser compartilhada ou se ela vai ser unilateral. Uhum. Então, até a eficácia de uma decisão que não se atenha ao próprio, o que está ocorrendo, ao fato do litígio, é uma coisa que tem que ser pensada. A gente falou de violência doméstica e a pergunta aqui da Maia é outra pergunta que ela quer saber. A guarda compartilhada pode ser suspensa em quais casos? Está incluso também alienação parental? O que mais que a gente pode ter aí que suspende a guarda compartilhada? Pois é, a guarda compartilhada, se ela é composta de cláusulas, o juiz pode fixar cláusulas. Assim, olha, vocês devem matricular em colégio tal, vocês devem apresentar comprovantes de pagamentos de despesas, devem assistir a criança. Isso é pré-determinado, então, nas suas atividades extracurriculares, né? A criança deve viajar nas férias. Tá? E pode ser que depois que isso seja fixado da sentença, nada seja cumprido. Né? Porque pode-se até dizer uma desobediência por parte do pai ou da mãe. Então, a qualquer momento que isso ocorrer, a parte pode voltar em juízo. Por isso que eu disse que não há trânsito julgado material, há trânsito julgado formal, a questão técnica, né? Quer dizer, aquele processo se encerrou, mas não se impede que um outro processo possa ser ajuizado para rediscussão da questão. Né? Por isso que não tem coisa julgada material. Quer dizer, a questão da decisão judicial em sentença em matéria de família, porque é uma questão continuativa,
ela pode ser rediscutida em outro processo. Então, a qualquer momento em que houver infração de cláusulas, ou se detectar que a guarda compartilhada é totalmente inadequada, ele pode vir a pleitear uma... Agora, o importante, Daniel, é frisar o seguinte, que o acompanhamento psicológico nesse caso é fundamental. Uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogos, tenha assistentes sociais, que façam um laudo diagnóstico. Nós lá aqui na Justiça do Distrito Federal, nós temos excelentes profissionais atuando nesse campo e os laudos produzidos nos oferecem um grande diagnóstico para visualizar o que está ocorrendo ali na família e isso nos ajuda muito. Bacana. A próxima pergunta é da Vitória. Ela quer saber se a guarda compartilhada com os pais morando em estados diferentes é possível. Sim, é possível. Mas como é que faz isso? É? Como que faz isso? Não, porque a guarda, ele não pressupõe a presença física em todo momento. Né? Entendi. Então, quer dizer, vamos dizer que o pai mora no Rio de Janeiro. Então, os filhos vão passar lá as férias de dezembro a fevereiro no Rio de Janeiro e as férias de julho também. Ou então, no meio do ano, ele vai para o Rio de Janeiro. Ou o pai vem aqui, em Brasília, visitá-los. Então, ele continua com a guarda compartilhada, ele continua influenciando e participando das decisões atinentes à criança. Então, o distanciamento físico não compromete a guarda. Dr. Fischer, agradeço muito pela presença aqui no STJ Notícias e esteja aceito aí sempre que quiser voltar aqui ao programa. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Olha, e nessa semana o STJ também decidiu que a Polícia Federal não tem competência para investigar o crime de perigo de desastre ferroviário. A decisão da 6ª turma trancou um inquérito da Polícia Federal que apurava as causas de um acidente de trem ocorrido em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. No dia 24 de novembro de 2013, uma das composições do trem da empresa América Latina Logística descarrilou e atingiu 2 residências em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. 8 pessoas morreram e 8 ficaram feridas. 2 inquéritos policiais foram abertos para apurar as causas do acidente, um na Polícia Civil e outro na Polícia Federal. Com o argumento de que seria ilegal a existência de 2 inquéritos em polícias distintas sobre o mesmo fato, a defesa do maquinista pediu trancamento da investigação na Polícia Federal, alegando falta de interesse da União no caso. Ele foi indiciado pela PF. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região aceitou em parte o pedido e limitou a investigação da Polícia Federal à prática do crime de perigo de desastre ferroviário, previsto no Código Penal. Já os crimes de homicídio e lesão corporal na forma culposa seriam apurados apenas pela Polícia Civil. O relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, afirmou que o crime de perigo de desastre ferroviário não ocorreu em prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Entendeu ainda que a Justiça Federal não pode julgar o caso porque não se pode fixar competência com base em crimes que nem ocorreram, como definiu o Tribunal Regional Federal. Para o ministro, a decisão deve se ater ao acidente efetivamente ocorrido. Você fez o financiamento de algum imóvel ou quer comprar a casa própria? Então fique atento às formas de pagamento que existem para acabar com essa dívida. Um deles é o Sistema de Amortização de Série Gradiente. Nome complicado, mas é aquele que você paga as parcelas mais baixas no primeiro ano e depois elas vão aumentando. A 3ª turma entendeu que ele está de acordo com a lei, mas não pode comprometer a renda do comprador. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal contra a Caixa Econômica. O MPF pedia a suspensão da forma de financiamento de imóveis ao Sistema Financeiro de Habitação. Por meio dela, as 12 primeiras parcelas da dívida seriam reduzidas e compensadas nas prestações seguintes, como prevê a lei. É o chamado Sistema de Amortização Gradiente. Primeiro a analisar o caso, o juiz federal da Vara do Sistema Financeiro de Habitação de Curitiba garantiu aos compradores que as parcelas não poderiam comprometer mais de 30% da renda, independentemente se antes ou depois dos 12 meses iniciais. Além disso, apontou que os débitos deveriam ser incorporados ao saldo devedor, mesmo que não houvesse prorrogação dos financiamentos. A Caixa Econômica não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve integralmente a sentença anterior. Além disso, considerou que ela teria efeito em todo o país, por se tratar de uma ação civil pública.
No STJ, a forma de pagamento e a limitação a 30% do salário foram consideradas legais. O relator do caso, o ministro Sidney Benetti, que já se aposentou, manteve a abrangência nacional da decisão. Mas o ministro João Otávio de Noronha divergiu. Segundo ele, o caso não envolve direitos individuais homogêneos e chegou ao STJ por meio de recurso. Por isso, a decisão não teria efeitos em outros casos espalhados pelo país. A maioria do colegiado acompanhou o voto do ministro Noronha. Olha, o STJ considerou que as escutas telefônicas realizadas em uma investigação contra integrantes da Igreja Cristã Maranata são legais. Estes integrantes são suspeitos de participar de uma organização criminosa. De acordo com o processo, o grupo praticava estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a fé pública e ordem tributária. Para a defesa, a quebra de sigilo telefônico foi ilegal. Os advogados argumentaram que foi decretada por um juiz da vara de inquérito e não pelo relator da ação penal, como determina a lei. Na opinião do ministro Nerf Cordeiro, o Código de Organização do Poder Judiciário do Espírito Santo determina que as varas de inquérito devem tomar providências antes que a denúncia seja oferecida. O voto do relator foi seguido pela maioria dos ministros da sexta turma. Eles entenderam que as escutas foram autorizadas quando a ação ainda estava tramitando. E você já visitou o SoundCloud da rádio aqui do STJ? Tá bem legal, viu? Entre lá, o endereço aparece aí na sua tela. Você vai encontrar outras notícias aqui do tribunal. O STJ Notícias de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça de interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Curta, compartilhe nossos posts. Eu espero você na semana que vem. Até lá. Tchau.